Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto indispensável para quem trabalha com assessoria e execução de obras financiadas. Nós vamos falar sobre contrato de prestação de serviço de obra civil. Como deve ser feito esse contrato e quais os pontos que você precisa se atentar para manter uma relação saudável com o seu cliente. Essa primeira aula eu vou abordar a parte teórica e na segunda aula nós vamos abrir um contrato e destrinchar ponto por ponto. Vamos lá? Eu já presenciei muitos colegas enfrentando problemas por contrato mal elaborado, que pegou o modelo pronto ali na internet, de um amigo, ou até a falta do contrato. Às vezes, por conhecer o cliente, acha que não vai acontecer nada, acaba não fazendo o contrato. Aí você já sabe, a dor de cabeça é certa. Então, em hipótese nenhuma, deixe de investir nesse documento. Procure um bom advogado, sente ali com ele e passe as informações que eu vou te passar aqui, pois alguns advogados não têm domínio dessa parte de obras e principalmente de financiamento imobiliário. Portanto, é importante que o contrato seja elaborado com a sua participação, com alguém que entende de obras e de financiamento imobiliário, a modalidade aquisição de terreno em construção e construção em terreno próprio. O contrato é o instrumento jurídico que assegura um acordo entre você e seu cliente, e assim regula as relações estabelecidas. Se durante a obra o seu cliente questionar algo, questão de pagamentos, prazos, taxas, você vai apenas lembrar a ele que você está seguindo aquilo que foi estabelecido em contrato, que ali foi estabelecido direitos e deveres entre as partes que celebraram o negócio. Eu costumo fazer 2 contratos com o cliente. Um na fase inicial, após ele ter o crédito aprovado, quando eu vou iniciar a prestação de serviços, assessoria na escolha do terreno, elaboração do projeto, viabilidade do projeto, orçamento da obra. Ou seja, eu fecho com o cliente para elaborar toda a documentação necessária para aprovação na Caixa. E isso tudo é estabelecido em contrato. Esse primeiro contrato é bem simples. É um contrato apenas de prestação de serviço. Ali está dizendo o valor dos serviços, pagamentos, prazos. Eu envio por e-mail, o cliente assina, me devolve. Geralmente eu nem reconheço a assinatura em cartório. Claro que isso é quem vai decidir, juntamente com o seu cliente ou a sua assessoria jurídica, se precisa reconhecer firma ou não. Por mais que seja um contrato simples, devemos lembrar que cada contrato é único. Então, para cada contrato, você vai precisar estabelecer as particularidades daquele negócio. Se você não for executar a obra do seu cliente, o que vai existir é apenas esse primeiro contrato. Aprovou o projeto ali na Caixa, sua jornada de trabalho se encerra ali. A não ser que você feche com o cliente a parte da documentação necessária para apresentar ao profissional credenciado da Caixa durante as visitas, o acompanhamento do cronograma, das medições, ou a regularização de conclusão da obra, sério, CND e averbação, mas isso também pode estar definido nesse primeiro contrato, tá, pessoal? Como eu já falei em outra aula, lá no início do curso, eu trabalho de 2 formas, apenas fazendo assessoria no processo, onde eu assessoro o cliente na escolha do terreno, viabilidade do projeto, elaboração da documentação técnica, projeto, orçamento, planilhas. E também trabalho com a execução da obra, é a segunda opção, através de empreitada por preço global. O segundo contrato é mais complexo. É um contrato de execução de obras, onde eu fecho com o cliente a execução da obra através do regime empreitada por preço global. O cliente me contrata para executar a obra por preço certo e total. Então, o cliente assinou com a Caixa, contrato registrado em cartório e entregue na agência, daí assinamos o contrato para iniciar a obra. Por exemplo,
eu fecho a obra com o cliente por 130 mil. Eu preciso entregar a casa na chave para o cliente por esse valor. Eu assumo todos os riscos. Contrato mão de obra, realizo compra de materiais, sou responsável pela segurança da obra, ou seja, o meu cliente não precisa se preocupar com nada, apenas fazer os pagamentos e seguir o que foi acordado em contrato. Ah, Kleber, eu realmente preciso desses 2 contratos? Não, pessoal, isso não é regra. Eu estou mostrando para vocês, passando para vocês, como eu faço aqui no meu escritório, com base no aprendizado que adquiri durante esses anos atuando com construções financiadas. O que vocês não podem é deixar de fazer o contrato na fase inicial, pois vai que ocorre algo, o cliente não assina o contrato com o banco, ou ele desiste do financiamento e você já prestou um serviço para ele, assessorando na compra do terreno, na análise de custos, projetos, entre outros. Antes de finalizar a aula, eu vou falar sobre um assunto que precisa estar bem amarrado em contrato. Muitos me perguntam como eu lido com os pagamentos das medições, pois sabemos que na modalidade aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio, a Caixa libera os valores das medições na conta do cliente. Então, o cliente precisa estar nos repassando esses valores. E se o cliente não repassar, Kleber? Simples, isso precisa estar em contrato. É estabelecido que caso ele não faça os repasses dos valores pagos pela Caixa, o contrato será interrompido e ele pagará uma multa. Esse valor da multa deve constar em contrato. Pessoal, na próxima aula eu vou abrir o modelo de contrato que eu utilizo aqui no meu escritório. É um contrato bastante completo, elaborado por um advogado, onde eu participei de todas as etapas da elaboração do documento, listando as particularidades de obras financiadas, na modalidade aquisição de terreno em construção e também construção em terreno próprio. Então, a próxima aula será a parte prática sobre contratos. Vamos falar tudo o que você precisa colocar no contrato de execução de obra financiada através da Caixa. Te encontro lá.